Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tô trazendo aí, olha, uma estátua bem legal, tá? Uma estátua referente a um desenho produzido pela Hanna-Barbera. Quem acompanha o canal, pessoal, quem acompanha meu Instagram, né? Quem acompanha meu TikTok, sabe que eu sou um mega fã, ultra fã da franquia Hanna-Barbera, tá? Eu tenho muita coisa, eu adoro os personagens da franquia, né? Da produtora, né? Hanna-Barbera. Então, assim, eu tento pegar uma gama de personagens maior possível que traga realmente uma lembrança boa pra mim dos desenhos que eu via, assistia, né? Em série, era um atrás do outro. Então a Hanna-Barbera tinha essa capacidade, né? De pegar o público infantil com a quantidade expressiva de personagens, expressiva de desenhos animados. Inclusive eles lançavam um desenho em conjunto, né? Você assistia um desenho, terminava, já emendava em outro desenho. Então geralmente esses desenhos eles eram colocados para a gente assistir, né? Eram lançados de forma conjunta. A gente assistia um e o outro. Então, fazer um exemplo aqui. Não sei quem conhece aí. Frankenstein Júnior. Aí era Frankenstein Júnior. Em seguida, nós tínhamos o pessoal dos Impossíveis, né? Então, era um desenho atrelado a outro, né? A gente tinha, sei lá, deixa eu ver, Don Quixote, que era tá ali, ó, pronto, Don Quixote, um cachorrinho. Era malandro, né? Parecia fazendo menção àquele malandro lá do Rio de Janeiro e tal. Aí passava o Don Quixote, né? Don Quixote. Não lembro se era Don Quixote, pessoal, ou Don Quixote. Eu acho que era Don Quixote, tá? Mas bem, Don Quixote era o nome original, talvez, né? E Don Quixote era menção ao desenho. Em seguida começava o Leão da Montanha, que está ali do lado, saída pela esquerda. Então tinha essas mesclagens de desenhos, né? Era terminando um e emendando outro. Geralmente esses desenhos eram conjuntos, tá? A Hanna-Barbera lançava justamente como eram desenhos curtos, né? Não tinham uma durabilidade grande, era uma quantidade de episódios pequena. Então eles tinham que juntar, né, um desenho com o outro para poder fazer um tempo um pouco maior daquela animação, né? Então terminava uma, emendava o outro. Aí tínhamos ali em cima, porque não dá para ver aqui, tinha o Homem-Pássaro, né? Aí vinha o Homem-Pássaro, depois vinha o Falcão Azul, né? Tínhamos também tá aqui, ó, o Tutubarão. Aí o Tutubarão vinha junto com outro desenho. Bem, né? Eu tô falando aqui de uma forma exemplificativa, tá? Não sei se eu tô acertando as composições aí de um desenho com o outro, tá? Mas bem, eu sei que esse desenho, né? Ele vinha junto com o Jovem Sansão, né? Passava o Brasinhas do Espaço, que é essa figura que a gente tá olhando aqui, essa estátua, né? Brasinhas do Espaço, junto com o Jovem Sansão, que era um jovem, né? Que tinha como melhor amigo um cachorro. E aí, quando ele batia o anel, né? Ele ativava o poder do Sansão, virava um rapaz, né? Já um adulto, né? Forte. E o seu cachorro, né? Se transformava num leão, né? Um leão muito, muito forte, muito, muito bravo, muito potente. Que talvez, pessoal, a gente olha assim, a gente lembra do Pacato, né? Gato Guerreiro, do Adam, do He-Man. São coisas semelhantes, né? Que na época talvez talvez tenha se espelhado no outro de forma indireta, a gente não sabe bem, tá? Mas são enredos parecidos, né? Que ao final a gente sempre tinha o super-herói, não é? Brabo, forte, musculoso, com o seu animal de estimação que se transformava num guerreiro, né? Num leão, num tigre. Então era muito legal isso aí, né? A Hanna-Barbera principalmente era especialista nisso, né? Em transformar animais em personagens, e a gente acha muito top, pelo menos eu acho, né? Muito top isso aí, tá, pessoal? Então hoje eu trouxe aqui, né, essa estátua do meu amigo Tony Mendes, já falei
dele talvez em outros vídeos, né? Eu tenho muitas peças do Tony, tá? Eu acho que talvez eu tenha falado dele num vídeo que eu fiz. Não sei se eu já fiz do Tubarão. Não lembro, pessoal. Ou do Lobisomem ali. Não lembro bem, tá? Se eu já fiz vídeo de peça dele aí. O canal é recente, eu tô fazendo aos poucos. Eu tenho muita coisa dele. Talvez, eu acho que eu fiz do Super Mouse, pessoal. Eu acho que foi isso aí, o Super Mouse, né? É do Tony, tá? É o Antônio Mendes, é um parceiro lá de São Paulo. E ele tem essa capacidade, né, de transformar os sonhos em realidade, né? As nossas memórias de infância e materializar em figuras, né? Nesse caso em estátuas de resina, tá? São figuras bem robustas, né? Bem feitas, bem construídas. E aqui eu tô com o pessoal do Brasinhas do Espaço, né? A princípio, pessoal, esse aí é um desenho, eu tava até olhando aqui na internet, de 1966, tá? 66. Originalmente passou em 66. Tudo que a gente fala aqui, pessoal, e desenho que a gente mostra da Hanna-Barbera, geralmente são episódios que foram e desenhos que foram criados na década de 60, início de 70, né, o final de 70, então assim, até início de 80 também, mas a maioria é da década de 60, 70, tá? Então eu não acompanhei, logicamente, o início disso, né, quando eles foram transmitidos de forma originária, até mesmo porque foram transmitidos nos Estados Unidos, né? Nas Américas, não foi aqui no Brasil. Isso veio a repassar por aqui, final de 70, início de 80, até o final de 80, que é a época que a gente assistia, né? Nós, coroas, velhotes de hoje em dia, né? Nessa base de 45 a 50 anos de idade, a gente assistia isso aí na época, pô. Então isso foi trazido para o Brasil, né? E repassado aqui. Mas originalmente não eram desenhos dessa época, tá? Eram mais antigos. E nesse caso remete à história, né? Espacial, vamos dizer assim, né? Uma mini nave espacial desses jovens aí, eram crianças, né? Formados por 3 meninos, tá? Tem ali atrás de rosa, são 3 meninos aqui e uma menina lá atrás. E o cachorrinho de estimação. Pessoal, por que eu botei esse girador aqui, tá? Essa expositor giratório. Algumas figuras eu não gosto de estar mexendo muito. E para poder a gente estar olhando como é uma figura 3D, 4D, 5D, né? São várias dimensões. A gente não tem como visualizar ela frontalmente e ver toda a galerinha, né? Então eu deixei aqui. Quando é um item que eu posso estar manuseando com mais facilidade e tal. Mas eu evito porque são itens que ficam na minha prateleira. São itens que se cair quebra, né? Que trinca, né? Então assim, eu evito, tá? Evito sempre. Então eu coloco aqui para estar dando uma dinâmica no canal, para vocês conseguirem ver o item de forma integral, 100%, né? E não tá tendo risco de quebrar, de cair, tá? Por isso que eu botei hoje alguns vídeos eu vou fazer dessa forma, tá? Vocês vão observar aí no dia a dia. Então são 3 meninos, uma menina, um cachorro, tá? E como é que se diz? O inimigo deles perseguia eles numa outra nave, tá? Porque eles andavam com um mapa, né, do tesouro, né? Um mapa misterioso do tesouro, que estavam na posse dessa turminha aí. E vinha uma outra nave com o inimigo deles, o vilão, né, do desenho, e sempre o ajudante do vilão queria queimá-los, né, no fogo, né, no azeite lunar. queriam derreter os bichinhos, mas para poder pegar o mapa. Mas por incrível que pareça, o vilão nunca deixava, né? Dizia não, eles são crianças, né? São apenas crianças. Talvez, pessoal, já naquele início, né, início da década de 70, né, para a década de 70 e talvez uma proteção já, né, uma crítica, né, à violência infantil, né? Então isso já vem de um tempo. Hoje em dia, logicamente, que nenhum tipo de violência é aceitável, é permitido e é apoiado, né? Mas década de 60, de 50, né? De 70, talvez isso estivesse tomando força na época, não sei. Então era uma defesa que o próprio vilão fazia às crianças nesse sentido, de não colocá-los em risco não vamos queimá-lo no azeite lunar. Vamos atrás só do mapa. Eu acho muito top isso aí, bicho. A gente vai vendo, né, as histórias, a gente vai
conhecendo dos personagens, a gente vai achando legal esse tipo de situação, beleza? Bem, pessoal, já falei do item, já falei do artista, né? Já falei um pouco da história dos personagens, né? É como se fosse crianças espaciais, né? Que faziam aquela rotina de espaço, né? De um lado para o outro. A Hanna-Barbera era especialista nesse tipo de animação, né? Escoteiros, talvez uns escoteiros espaciais, né? Escoteiros, talvez a palavra seja essa. Espaciais e aventuras, né? Umas aventuras atrás da outra. Todos esses personagens aí atrás, pessoal, eu vou trazer aos poucos no canal, tá? Eu gostaria de mostrar tudo de uma vez, mas não dá, né? Então tem que trazer aos poucos. Eu tenho aqui nosso amigo Bipo Pai Bob Filho. Eu tenho ali o Gruber, Caçador de Fantasmas. Eu tenho ali o Maguila, ali atrás, o Gorila, o Maguila. Eu tenho aqui ninguém precisa ser apresentado, né? Zé Colmeia, né? O Catatal. Tem ali Lula Lelé, Tutubarão. Tem ali o Lip Head. É muito personagem pra gente estar mostrando, pessoal. Então vamos com calma, né? A gente vai aos poucos. Eu vou agora mostrar em 360, né? Vou ligar aqui o expositor giratório para a gente estar dando uma olhada, né? Nesses personagens, né? Nesse desenho de forma 360. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vocês podem observar aí, tá? É um item. Tem uma mosca aí dando o ar da graça que não tá combinado no vídeo. Não marquei com ela nada, tá aí. Perturbando o juízo da gente, mas vamos lá. Tem aqui, tá vendo a menininha que eu falei, tá? São 3 meninos. Sai, mosca, miséria. 3 meninos e uma menina, tá? Aqui 3 meninos e uma menina e o cachorrinho de estimação, que eu não vou saber, pessoal, informar o nome deles não. Infelizmente não vou saber. Nem dos personagens, nem do cachorro, tá? Mas tem ali o foguinho atrás, tá? A propulsão da nave, né? Pessoal, isso pra mim é muito nostálgico. Não sei quem tá assistindo, se vocês lembram, a gente realmente tem um canal para trazer esse tipo de conteúdo. A gente não sabe quem é que está inscrito, né? Se são pessoas mais novas, pessoas mais de idade, né? A gente tenta agregar e agradar a todos, né? Mas quem é da minha época vai com certeza se lembrar desse desenho, beleza? Quem não sabe, não lembra, vai dar uma olhada, vai dar uma pesquisada, vai assistir, vai se divertir. Eu acho que é uma coisa muito top, tá? E a gente tem que sempre estar trazendo o que a gente acha primordial para trazer a lembrança da infância, né? Beleza, pessoal? Vou desligar agora aqui, tá? Deixa eu esperar ele girar mais uma vez. É um item que eu também já tenho muitos anos, tá? É um item bem antigo. Vai chegar, pessoal, já falei, né? E vou repetir. Deixa eu desligar ele aqui. Deixa eu deixar virar um pouquinho. Pronto, legal aqui. Mais um pouquinho, pronto. Do lado contrário. Vamos girar e vamos parar ele aqui. Pronto. Porque da outra vez ficou do lado contrário, né? Eu deixo ele agora desse lado para a gente dar olhando a menininha também. Esse espaço, feito eu disse, vai estar chegando, disse em vídeos anteriores, né, pessoal? Que vai chegar uma remessa de umas estátuas aí que vai agregar bastante na coleção. Vai ficar naquela área lá, tá? E vai ser nessa linha Hanna-Barbera, tá? Eu tenho muita coisa Hanna-Barbera, vai chegar muito mais coisa e a gente busca sempre estar trazendo uma maior gama de personagens que nos remeta à época áurea, né? Anos 70, anos 80, que foi a época que eu era criança e que eu assistia esses desenhos, beleza? Pois é, pessoal, hoje foi esse o vídeo, tá? Trazendo aí mais uma vez, deixa eu girar aqui para ver se eu consigo colocar o nome deles aqui na frente, tá? Esses são os Brasinhas do Espaço, tá aí na frente, Brasinhas do Espaço, né? Originalmente lançado em 66, como eu falei, juntamente com o Jovem Sansão. Eu tenho um Sansão aqui embaixo, pessoal, tá abaixo da mesa aí. Vou trazer ele num vídeo futuro pra gente estar olhando. Posso até trazer junto com o Brasinha, né? Pra gente fazer uma coletânea da animação, né? Que passava na época. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? É um vídeo rápido, mas pra gente estar revivendo aí a nostalgia oitentista, setentista, beleza? Quem gostou, dá o like aí, com força, beleza? Compartilha com as amizades, divulga aí, né, o canal, os vídeos.
Quer comentar, comenta. A gente tá aqui para isso, né? Para estar sempre querendo divulgar, né? O colecionismo, né? Divulgar as coisas que existiam, né? E os desenhos, as séries, os filmes que existiam nos anos 80, 70, 90, que é a época da minha geração. Beleza? Então, um comentário importante, uma pergunta, ou um esclarecimento, ou me tirar uma dúvida, né? Uma coisa que eu falo aqui, uma besteira que eu falo aqui, já aconteceu de um inscrito vir me corrigir. Acho muito válido, tá? Porque a gente tá aqui, a gente não é dono da verdade, a gente tá só conversando, batendo um papo. Então, eu acho que isso é importante vocês estarem participando também. Beleza? Valeu, pessoal. Essa mosca aqui fez parte do nosso vídeo de hoje, tá aí, ó, girando doido aí, mas tá de boa, beleza? Valeu e até um próximo vídeo. Fui.